Voltou. Oh, meu Deus, peraí. Então, vamos iniciando o nosso encontro de hoje, fazendo a nossa oração. E vamos assim nos ligando a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre querido, a todos os benfeitores que nos acompanham semanalmente nesse nosso encontro com o Evangelho. Vamos abrindo nosso coração, sentindo a presença amiga desses companheiros queridos. Onde quer que nós estejamos, nos levando a essa vibração de amor, de harmonia, de fortalecimento. Vamos buscando, através do pensamento, a sintonia com esses benfeitores, para que possamos receber tudo aquilo que nós precisamos. E assim, mentalizemos a figura de Jesus sorrindo, nos abraçando, adentrando pela porta principal do nosso lar, levando aquelas energias tão salutares, tão gostosas. E Jesus, no seu abraço, passa para cada um de nós a força que nós precisamos para superarmos as nossas dificuldades, para vencermos os desafios e assim, Senhor, desenvolvermos também as nossas qualidades. Jesus disse que nunca nos abandonaria, então Ele está sempre ali de braços abertos, esperando que nós o busquemos. E hoje, Senhor, nós estamos aqui te buscando, procurando relembrar os seus ensinamentos para nos fortalecermos e para sermos pessoas melhores. Sê conosco, Jesus, e leva a nossa prece a Deus, nosso Pai, para que possamos assim agradecer ao Senhor da vida a oportunidade deste encontro. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, mais uma vez, nós vamos fazendo aquela viagem, né, lá para Galileia, na época de Jesus. Então, vamos nos transportando ali para as margens do lago de Genezaré. Genezaré, como era 2000 anos atrás, um lago enorme, de tão grande, era chamado de Mar da Galileia, né? Ou Lago de Tiberíades, ou também Lago de Genezaré. As cidades ao redor eram cidades pesqueiras e também agrícolas. E o povo de Genezaré, eram de toda aquela região da Galileia, não é? Dalmanuta, Magdala, Cafarnaum, onde Jesus passou grande parte do seu tempo, porque Pedro morava em Cafarnaum. Então, uma região muito gostosa, com clima agradável. Então, vamos nos transportando para lá. Vamos mentalizando que estamos ali numa praia, ao redor aquela vegetação rasteira, flores mimosas, porque é primavera, e a brisa gostosa que vem daquelas águas, quando bate naquelas flores, nossa, traz uma sensação tão gostosa. Mas as vibrações são mais gostosas ainda, porque Jesus ali irradiava paz e harmonia. E a presença de Jesus naquela região levava uma sensação de bem-estar para toda a multidão.
Então, nós vamos vendo agora, imaginando aquela multidão ali na beira daquela praia, onde pescadores e agricultores, pessoas simples, naquele entardecer, estão se acotovelando para buscar a companhia de Jesus. E nós hoje fazemos parte deste grupo. Conseguimos voltar a 2000 anos para ouvir o que Jesus tem a dizer. Naquela tarde, o ambiente era de muita expectativa. Como sempre, todos queriam muito ouvir Jesus. E o que as pessoas queriam? Muitos desejavam apenas ser curados, como num passe de mágica. Iam pedindo a cura dos seus males físicos. Outros tinham males espirituais, problemas psicológicos, problemas, não é, de possessão, que eles diziam, né, que espíritos estavam tomando conta da pessoa. Mas, então, vários tipos de pessoas estavam ali. Alguns que estavam presentes, ao ouvirem os ensinamentos de Jesus, eram tocados por seus ensinamentos preciosos. Entendiam a mensagem de Jesus, mas mesmo que não ficasse tão clara, aquilo bastava para quererem seguir Jesus, porque eles saíram dali com seus corações abastecidos de lições inesquecíveis de sabedoria, porque Jesus não estava falando apenas para aqueles homens que estavam ali, mas Jesus falava para o nosso espírito, nós, seres imortais. Então, aquela mensagem calava fundo no espírito daquelas pessoas. Mas também tinham aqueles que saíam insatisfeitos, porque não compreendiam a mensagem e, na verdade, se interessavam mais por serem curados e não conseguiam. Outros saíam verdadeiramente curados, outros momentaneamente, porque desperdiçavam a bênção da cura de Jesus e não seguiam a recomendação quando Jesus dizia vá e não peques mais, ou seja, eles retornavam aos mesmos hábitos antigos, aos mesmos vícios, às ilusões na matéria. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus estava semeando os seus ensinamentos, como eu já disse, para o espírito imortal. E sabia que todos aqueles que estavam ali o ouvindo voltariam muitas vezes no cenário da Terra, renascendo em novos corpos, para aprender os seus ensinamentos. Uns para reviverem a sua mensagem, outros para compreenderem, aceitarem, e cada um no seu tempo vai sendo tocado pelo Evangelho de Jesus. Nós, talvez, estivéssemos lá e não compreendemos, mas hoje, em espírito, nós estamos lá, ouvindo essa mensagem, porque hoje nós abrimos o nosso coração e, com toda certeza, sairemos desse encontro abastecidos em nossa fé. Jesus, pelo que a doutrina espírita, não é, nos ensina, ele é o espírito mais evoluído que já passou nesse planeta. A ponto da sua evolução que Jesus comandou toda a formação deste planeta e recebeu de Deus a incumbência de ser o governador desse planeta. Então, que governador maravilhoso nós temos, que por tanto nos amar, saiu das zonas da região espiritual de muita luz, de muita paz, ou seja, de zonas iluminadíssimas, evoluidíssimas, já no topo quase ali da evolução, para vir para esse planeta ainda tão primitivo, de pessoas tão imaturas, para quê? Para trazer para nós uma mensagem, para que nós pudéssemos compreender as leis divinas, compreender como funcionam essas leis que são eternas, que são imutáveis, que regem o universo, para que nós, compreendendo essa lei, pudéssemos viver sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Então, como com tanto conhecimento, como que Jesus iria passar o conhecimento dessas verdades
para uma população ainda tão primitiva, ainda tão terra a terra, né? Então, por que o povo escolhido foi o povo hebreu? Porque era o único povo ainda que era monoteísta, que então já aceitava o Deus único, essa ligação conosco, com Deus, né? Nossa com Deus e Deus conosco. Então, era um povo que já estava preparado para compreender a mensagem de que Deus é único e que Deus é o Criador de tudo, de todos, né? Então, Jesus trouxe essa sua mensagem, mas ele teve que adaptar, então, a sua linguagem para falar de uma maneira que as pessoas pudessem entender. Então, quem eram as pessoas que ouviam Jesus? Os pescadores, os agricultores. E para cada público, Jesus, ele encontrava meios para que eles pudessem compreender o seu ensinamento. E o meio, como Jesus, nós chamamos Jesus nosso mestre, não é nosso guia, um grande pedagogo, um grande educador, encontrou nas histórias a maneira de conseguir tocar aqueles corações e também uma maneira que durante a história, toda a história, não é, da humanidade, esses contos, essas parábolas não fossem modificadas. E aí aquilo iria ser passado adiante. Então, naquela tarde, a maioria da população presente eram de agricultores. Então, Jesus quis passar um ensinamento e contou a parábola do semeador. Mas naquela tarde, a multidão era tão grande que chegava e ia embora, que Jesus, então, no finalzinho da tarde, já quase no anoitecer, contou outra história para aquelas pessoas que estavam ali. E para essa multidão de agricultores, Jesus contou a parábola do trigo e do joio, também conhecida por parábola do joio e do trigo, mas é do trigo e do joio. E essa parábola, ela está em Mateus, no capítulo 3, versículos 23 a 40. Então, o que diz essa parábola? Diz assim, Jesus, então, fazia sempre os personagens, ele relacionava, não é, a Deus, às pessoas aqui na Terra. Então, Jesus falou assim, que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas, depois de semear, enquanto ele dormia, veio seu inimigo e semeou no meio do trigo daquela plantação, ele semeou o joio e foi embora. E quando o trigo brotou, estava se formando, o joio também apareceu. Então os servos daquele dono do campo, eles correram até o seu senhor e disseram: Ora, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então como se explica? De onde vem esse joio? E aquele senhor respondeu: isso foi um inimigo que fez. E imediatamente os servos perguntaram: O senhor quer que vamos tirá-lo de lá? E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês vão poder também arrancar o trigo junto. Vamos deixar que os dois cresçam juntos, até a colheita. E quando chegar a hora da colheita, vocês vão juntar o joio em feixes para ser queimado. E depois vocês vão juntar o trigo e guardar no meu celeiro. E assim disse Jesus. Bem, por que Jesus utilizou, então, esses dois grãos? O trigo, não é, um grão extremamente importante na alimentação das pessoas, e o joio é uma semente que, quando ela começa a germinar, ela é muito parecida com o trigo. Ela vai se diferenciando conforme ela vai se desenvolvendo. O trigo é uma espiga única, o joio depois vai se ramificando. E quando estão maduro, próximo à colheita, o joio aí fica bem diferenciado, porque ele fica um grão mais escuro
enquanto o trigo é mais caramelo. E aí, mas então, qual era o risco? Se você for arrancar tudo de uma vez, eles não vão conseguir diferenciar. E essa parábola, ela foi com o tempo, assim, várias interpretações. Mas acontece que depois que Jesus contou, aqueles que o seguiam, né, os discípulos e mais algumas outras pessoas mais chegadas, foram para casa para descansar. Mas aqueles homens estavam assim, muito impressionados, aturdidos com tudo aquilo que eles ouviram naquela tarde e cheio de dúvidas. Então, o que será que Jesus quis dizer com tudo aquilo? Não é a parábola do semeador, que o grande Senhor saiu a semear e plantou em vários terrenos, uns germinavam, outros não. Mas esse do joio do trigo era algo que ficou mesmo ali matutando na cabeça deles. Eles aproveitando, então, que depois que tinham feito sua higiene, se alimentado, próxima à hora do repouso, eles se aproximaram de Jesus e perguntaram para Jesus se ele poderia esclarecer um pouco mais a parábola do joio que ele tinha narrado no final da tarde. E como sempre, Jesus esclarecia aos seus discípulos com muita ternura, vendo em cada um deles as dificuldades, mas sabendo da potencialidade de cada um. Então Jesus explicou: o mundo é esse campo imenso e abençoado que aguarda a sementeira. O mundo é neutro. E o que vai dar a cor no mundo, a qualidade no mundo? Vai depender daquela criatura que vai utilizar esse mundo. Ou seja, nós todos somos as sementes desse mundo. E cabe a cada sementinha preparar convenientemente a terra para que essa semente possa germinar. Então Jesus explicou que o mundo, ele aguarda a bênção das sementes que o dignifique, para que esse mundo se torne realmente uma área para a vida. E Jesus disse que aquele que semeou a boa semente era ele próprio. O próprio Jesus é o homem do mundo, que ele disse, porque ele veio distribuir por toda parte para que a semente, para que aquela semente possa se converter, se transformar, se germinar e ser um formoso jardim pomar. Então, Jesus usou essa expressão para os seus discípulos. Jardim pomar, então, que dê flores para alegrar, frutos para alimentar. E que esse homem do mundo, que Jesus dizia, então, que era ele, esse semeador, né? Esse Senhor, ele não temia nenhum impedimento e se entregou a essa tarefa com os olhos postos no futuro. Então, os discípulos já começaram a entender. Então, que aquele Senhor que colocou as sementes e saiu, é o próprio Jesus, que veio trazer para todos nós a semente, que veio trazer para todos nós o adubo, a terra, as condições, as informações, para que cada um de nós, que somos essa semente, possa germinar. E Jesus falou o que para os seus discípulos? Entregou a tarefa com os olhos postos no futuro. Porque Jesus, como governador da terra, ele conhece cada um de nós. Todos os bilhões de habitantes deste planeta, Jesus conhece. Jesus cuida para que cada um de nós possa ter o aprendizado necessário, para que tenhamos as oportunidades mais valiosas, para que nós possamos nos educar, para que nós possamos desenvolver a nossa capacidade, para que nós possamos nos auto-iluminarmos, ou seja, desenvolver a inteligência e o coração para nos transformarmos nesse ser de luz que é o nosso destino e que Jesus é e passou por tudo isso. Então, Jesus
sabia que isso é o quê? É um programa muito longo. Não é? E nosso desenvolvimento não é assim de uma hora para outra. E como ele percebia nos olhares de todos que estavam ali, que alguns já estavam preparados e conseguiriam semear aquela semente, não é? Que germinou e deu os bons frutos. E outros ainda não. Então, completando a parábola do semeador, Jesus estava explicando. O semeador é aquele senhor que semeou, que as sementes foram caindo, e num chão pedregoso não deu nada. Naquele outro chão ela foi e logo secou. Mas naquele chão onde recebeu água, onde recebeu adubo, onde recebeu cuidados, aquela semente germinou. Então Jesus já começou a mostrar que existem vários tipos de homens aqui na Terra. E cada um é uma semente, mas cada um vai fazer o seu trabalho de fazer germinar. Então, voltando, né? Nessa do joio, ele completou depois. Então, a cada um cabe a tarefa de transformar a sua semente num jardim pomar. Então, essas sementes somos todos nós, os filhos de Deus, as pessoas. E essas sementes, então, são que Deus plantou, somos todos nós que nascemos simples, ignorantes, exatamente da mesma maneira, mas que com o nosso livre-arbítrio podemos realizar tantas coisas maravilhosas, como também podemos ainda nos enganar. Então, as pessoas simbolizadas pelo trigo são aquelas que utilizam, Jesus disse, as palavras renovadoras, que utilizam as diretrizes de segurança, que procuram fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. As pessoas que desejam a felicidade do próximo, aqueles que vão procurar seguir os ensinamentos divinos e as leis divinas. E que Deus, que é nosso Pai, deseja a felicidade de todos os seus filhos e providencia para que nada falte a eles, para que nada falte para que cada um de seus filhos, para que cada um de nós possamos evoluir. E o joio? O joio, Jesus então contou na linguagem que eles poderiam entender. São os filhos do mal. E o que seriam esses filhos do mal? Não como se tivesse alguém que criou uma pessoa má. Não, mas os vícios, as perversões, tudo aquilo que vai impedir a criatura de crescer interiormente. Isso é o joio. Então, aquelas pessoas que se deixam levar por essas situações difíceis e que, ainda pelas ilusões da vida, que não têm coragem de vencer esses vícios. Então, essas pessoas representam o joio. E o inimigo que semeou esse joio, Jesus disse, é a inferioridade moral que ainda prevalece no coração de todos nós. E essa inferioridade moral, ela amarra a pessoa no processo de iluminação pessoal. Aquela pessoa que se entrega sem resistência a esses vícios, aos desejos primários que nós ainda estamos acostumados, ele ainda vai patinar, vai sofrer, vai quebrar a cabeça. Então, Jesus quis dizer para os seus discípulos e para todos nós, Deus é nosso Pai. E sempre vai fazer aquilo que o seu filho faz o melhor. Enviou Jesus para que nos mostrasse esse caminho da felicidade, para que nos mostrasse o que fazer para nos libertar das nossas más tendências, para nos libertar da nossa inferioridade, para nos fortalecer, não é? Então, o que acontece? Nós, não é? Pela nossa ignorância, que é a falta de conhecimento, vamos vivendo existência após existência e adquirindo experiências e vivenciando situações, e muitas delas ainda
não de acordo com as leis divinas. Então, vamos deixando nos levar pelo orgulho, pela cobiça, pela vaidade, pela arrogância. Mas conforme nós vamos crescendo, melhorando, né, nos desenvolvendo, nós começamos a perceber que essas características, que esses vícios, não é, da bebida, do álcool, do jogo, o vício do poder, de querer tudo a qualquer preço, isso não faz parte das leis divinas. Então, nós vamos modificando o nosso comportamento. Então, hoje nós todos estamos vivendo o trigo e o joio. Então, por que estamos todos juntos? Porque uns já conseguiram se libertar, outros estão em meios de se libertarem. E tem aqueles ainda que estão ainda vinculados a esses erros, vinculados ao mal, não oferecendo nenhuma resistência a tudo isso. Então, Jesus, na verdade, olha, com essa parábola, ele quis mostrar para todos nós a trajetória do ser humano. Começamos todos num planeta que nos oferece a condição de aprendizado. Todos nós com as mesmas oportunidades, mas com o livre-arbítrio de seguirmos o caminho que nós preferimos. Temos as tentações do mundo que nos chamam, mas também temos as orientações. Então, durante toda a nossa trajetória evolutiva, Deus nunca nos abandonou e sempre espíritos com maior sabedoria vieram na Terra para iluminar o nosso caminho, para nos mostrar o que nós devemos fazer. Então, tivemos os profetas, tivemos os filósofos que deram esse despertar para todos nós. Mas aí, cada um de nós, que é essa semente, vai fazer aquilo que acha melhor. E Jesus espera o tempo de cada um. E por que, então, o Senhor da história não permitiu que os seus servos arrancassem aquele joio, aquela semente? Porque todos nós estamos aqui recebendo oportunidades de renovação. Então, como é que Jesus que vai tirar a oportunidade de alguém? Então, Deus, ele é tão misericordioso que hoje nós aqui, passando por esse momento de transição, onde nós já estamos em condição de compreendermos mais essa mensagem de Jesus, nosso planeta já está indo, não é, para um outro grau evolutivo. Então, como é que Jesus não iria dar oportunidade a todos os seus tutelados? Porque nós iríamos o quê? Se eu tivesse tido uma chance, eu não estaria nessa situação. E Deus está dando essa chance. Quando Jesus veio falar para o nosso espírito, é para que nenhum de nós pudesse dizer que não teve oportunidade, que não sabia. Porque em toda a humanidade, em todas as culturas, espíritos de luz nascem para nos orientar. Então, voltando, aquele que no último momento, aquele joio que no último momento ouvir os ensinamentos divinos, ele pode se modificar. E aí Jesus diz o quê? Que no final, quando houver a época da colheita, que ele diz que é o fim do mundo, mas o que é o fim do mundo? Vai acabar o mundo? Não, que é o fim do mundo de provas e expiações. Os ceifeiros, que são os anjos, ou seja, aqueles espíritos que cuidam, que são os assessores de Jesus, que cuidam dessa evolução, vão fazer o quê? Vão nos auxiliar. Então, veja que Jesus, então, ele estava falando de toda essa trajetória e para os seus discípulos ele explicou ainda mais. E Jesus, então, contou para eles que o mundo moral
ele está em constante transformação. E isso acontece pela própria característica do ser humano. E tanto o ser humano está em constante transformação, como o mundo físico que ele habita também. Então, nós estamos na lei, as coisas se constroem, se destroem, constroem, se destroem. E por mais longa que as coisas sejam, sempre vai haver um momento da morte. Mas a morte como encerramento de um capítulo, como um encerramento de um ciclo. Então, esse fim de mundo, Jesus disse, seria o encerramento de um ciclo. Que esse momento da ceifa, ele se apresentaria na consciência de cada um. Então, por quê? Porque nós vamos conseguir habitar um planeta de regeneração, essa transição, por conta da afinidade vibratória. Então, tudo na natureza é sintonia. Então, se nós vibramos o amor, se nós vibramos a vontade de aprender, se nós já vibramos não desejar mais o mal, nós vamos ter a compatibilidade de estar num mundo assim. Mas se a gente ainda vibrar no desejo do mal, no desejo da destruição, nesse egoísmo absurdo que faz com que você, para ter tudo o que você quer, você destrua, você não vai ter mais compatibilidade energética, sintonia de estar nesse local. Então, você vai ter que ir para um local onde você estará com essa compatibilidade. Então, Jesus explicou o quê? Que nesse momento da ceifa, ou seja, no momento da separação, daqueles que realmente querem compreender e querem viver as leis divinas, daqueles que ainda por vontade não aceitam isso, vão reunir em feixes. Por que em feixes? Porque todos serão levados para o local, para a escola mais adequada para eles, e o trigo ficará como? No celeiro, não é? Ou seja, e o que ele diz assim? Que o joio colhido será queimado no fogo. E aí Jesus disse assim para eles. E eles perguntaram, mas queimado no fogo? E aí Jesus falou, sim. Significa o quê? Que o joio colhido e queimado no fogo acontecerá só nesse momento do fim do mundo, que ele quis dizer, só no momento dessa transição, quando cessar, quando acabar com as experiências carnais de cada criatura, porque cada um, quando terminar esse momento, ele vai enfrentar a semeadura do mal que ele realizou no próprio coração. Os erros nessa condição de erva perniciosa reaparecerão com todo vigor, exigindo prosseguimento de viciação em outras condições. Então, Jesus, ele estava falando assim para os seus discípulos, não é? Ora, o dia que crescer o joio e o trigo e chegar a hora da colheita, nessa hora, o joio vai estar muito mais intenso, ou seja, as condições desses corações que ainda se comprazem no mal, vai aparecer muito mais. Mas, e essas criaturas atormentadas, elas vão provocar o desgoverno, vão provocar sentimentos muito ruins. Mas, Jesus disse, fiquem tranquilos, porque o Filho do Homem, ou seja, ele, vai enviar para nesse momento, os seus anjos. E nesse momento, os seus anjos vão tirar do seu reino. Qual que é o reino do homem? O reino é a terra, ele governa. Vão tirar todos esses que provocam escândalo, todos esses que praticam o mal, e vão lançá-los na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque a consciência, quando desperta e avalia o mal que fez para ela mesma e para o próximo, quando não vai ver que ela não vai conseguir ter a oportunidade imediata de reparação, ela vai se afligir. E isso leva a pessoa a sofrer e vai fazer chorar. Então, Jesus disse, o anjo da morte para os seus discípulos, né? E dos renascimentos físicos,
depois de acolher esses que provocam escândalo, esses que provocam os crimes, esses que provocam a perversão, vão fazer o quê? Todos, na hora da colheita, trigo e joio, vão ser selecionados. Então, em grupos, todos iguais, porque falou os enfeites. Não vai ter mais mistura, não é? Aqueles, o trigo, continuará a sua jornada em condições mais favoráveis. Mas aqueles que, o joio, eles não poderão mais prosseguir na terra, mas eles serão enviados em exílio. E o choro e o ranger de dentes é, na inconsciência, a dor de você ter deixado para trás o seu mundo. Irá para o mundo inferior, o mundo primitivo, o mundo onde ainda há muita infelicidade, mas onde esse joio poderá recomeçar a jornada interrompida, mas que será uma escola bendita para ele. Então, é nessa hora da ceifa, da colheita, será feita uma seleção natural pelos valores espirituais de cada um. E muitos daqueles joios não compreenderão de imediato aquilo. Outros vão querer fazer um esforço danado para voltar para cá, mas ainda não vai poder. E Jesus disse que esses justos resplandecerão como o sol no reino de Deus, no reino de seu Pai, porque estarão em paz consigo mesmos, estarão sintonizados com a imortalidade, vão estar cada vez mais se livrando das paixões, das vinculações com o crime, da hediondez, da sombra que antes neles predominavam. E Jesus, quando contou tudo isso, o silêncio ficou muito forte, porque aquilo foi uma visão da trajetória da humanidade. E aqueles homens, naquele momento, compreenderam um pouco mais a mensagem de Jesus. Que a mensagem de Jesus não era momentânea, mas era uma mensagem eterna. E era uma mensagem que iria ser construída no interior de cada um. Então, aquela ansiedade, aquela angústia foi sendo substituída por uma responsabilidade, com um compromisso que eles estavam assumindo com Jesus, trabalhando para que mais pessoas pudessem se libertar. E ali, eles já não se sentiam mais aqueles homens tão simples, não é? Mas eles se sentiam o quê? Importantes. Importantes porque eles iriam levar os ensinamentos de Jesus e que eles iriam retornar outras vezes, sim, para continuar esse compromisso. E Jesus era aquele grande amigo que estava se encarregando de trabalhar cada um deles, para que cada um deles pudesse executar a tarefa deles até o fim dos tempos, ou seja, até a época da colheita. Então, esses homens toscos, modestos, não é? Foram os grandes espíritos convidados para o grande banquete da Boa Nova. E hoje nós somos esses mesmos espíritos que retornamos aqui à Terra, estamos sendo convidados para Jesus para participarmos da Boa Nova. Esse momento onde às vezes os nossos olhos só veem as coisas ruins, vamos olhar um pouco adiante e perceber que nunca se fez tanto bem quanto agora, que nunca os ensinamentos de Jesus foram tão divulgados, que nós estamos tendo tantas oportunidades de sermos pessoas melhores. Então, vamos refletir, né, que nesse momento, como Jesus já falou lá atrás, os maus parecem que iam se tornar mais maus, é porque todos não foram arrancados.
todos foram convidados a permanecerem aqui, a terem uma oportunidade de melhorar. Tem um livro, eu não me lembro o nome, mas que os espíritos contam, de uma história, de uma... Recente isso, recente vai, de uns 20 anos, né? E que um rapaz que nasceu, não é? Como se for, como um joio, ainda com seu coração tão abastecido, tão assim, impregnado de, de revolta, um espírito que veio com compromisso e renasceu numa família muito simples, mas uma família onde a sua mãe tinha muita fé, passando muitos valores morais para ele. Mas ele não queria saber de nada. E apesar de todo o esforço da mãe, ele com 14 anos acabou saindo da sua casa porque queria ganhar mais dinheiro, queria ter uma vida mais confortável, e acabou entrando no caminho do crime, no caminho dos vícios, e aquele coração de mãe apertado, porque ele nunca mais deu nenhuma notícia para a mãe. Bem, o que aconteceu? Passou muito tempo, esse rapaz adoeceu, teve várias situações difíceis, e pegou uma doença que realmente eu acho que era até AIDS, e uma enfermeira que cuidou dele acabou por nome, e ele naquele momento já de percebendo, né, todas as oportunidades que ele teve na vida e de que ele estava ali, o que ele fez com a mãe dele, ele conseguiu dar o nome e entrar em contato com a mãe. E a mãe foi até lá, com todo o seu coração amoroso, auxiliá-lo, e acolheu esse filho. E aí, ele naquele momento aceitou a palavra da mãe e todo o ensinamento do evangelho. E os espíritos dizem que aquele rapaz, com todo aquele comportamento de revolta, com aquela vida de crime que ele teve, de vícios, ele veio com essa oportunidade de aprender, estava jogando tudo fora, iria desencarnar e iria reencarnar nesse planeta, né, nessa outra escola, porque ele não tinha mais condições de vibração de habitar esse planeta em regeneração. Mas, no momento da doença, que ele buscou a mãe novamente, o coração dele teve um arrependimento tão grande. Ele realmente percebeu a oportunidade que ele prendeu, pediu perdão à sua mãe, mas acolheu os ensinamentos de Jesus com tanto amor, com tanto arrependimento, que os espíritos, né, que o acompanhavam disseram que aquela postura dele permitiu com que o emocional, com que o íntimo dele se transformasse e foi permitido que ele, numa próxima existência, permanecesse no planeta Terra. Então, veja bem, se esse rapaz, um joio, fosse arrancado, não é, a oportunidade logo no começo, ele não teria essa chance. Então, Deus é tão misericordioso que dá toda, até o último segundo, nós vamos ter uma chance. Então, vamos aproveitar essa chance, né? Então, Jesus, quer dizer, essa parábola, não é que muitos interpretam de tantas maneiras, todas maravilhosas, essa interpretação que eu dei está no livro Até o Fim dos Tempos, na psicografia, né, de Divaldo Franco, do espírito Amélia Rodrigues. Então, ela conseguiu, né, acessar, não é, os arquivos do plano espiritual e trouxe para nós esses bastidores, não, o que Jesus explicou para os seus discípulos. Porque Jesus, para eles, falava um pouco a mais. Então, tudo isso que nós estamos passando, esse mundo de provas e expiações, para esse mundo de regeneração, por que nós vamos nos regenerar, vamos deixar para trás, não é? Essas nossas deficiências e vamos desabrochar para sermos esse ser de luz. Só que isso não é um passe de mágica.
Como Jesus disse, nós vamos receber as bênçãos, mas precisamos aprender a cultivá-las, a não voltar àquilo que a gente fazia de errado. E nós todos temos essa capacidade, temos essa oportunidade. Então vamos orar, vamos rogar a Deus que nos fortaleça nesse momento onde nós nos sentimos às vezes mais fracos, onde às vezes nós vamos perceber que não estamos conseguindo. Vamos ter certeza que conseguimos sim. Se nós somos pessoas, somos vinculados a algum vício, por exemplo, então vamos refletir por que nós estamos aqui na Terra. Aqui não é uma colônia de férias, que nós vamos só descansar e relaxar. Nós estamos aqui por algo muito importante, é uma escola. Então, se a gente não aproveitar essa oportunidade da escola, nós vamos repetir de ano? Ninguém quer repetir de ano aqui. Então, vamos aproveitar, então vamos enxergar o que Deus espera de cada um de nós, o que Deus espera de mim, o que eu me comprometi a fazer antes de vir para essa escola, antes de me matricular aqui. Eu vim com o objetivo de ser vencedor. Estou conseguindo? Então, é como Jesus falou, o joio é aquele que se compraz ainda naquilo que não deve. Então, vamos pedir para que Deus ilumine a nossa mente, para que nós tenhamos discernimento de escolher aquilo que é mais adequado para nós. Que nós tenhamos a força de deixar para trás aquilo que não serve mais. Lógico, a gente gosta, a gente vamos nos libertar e vamos cultivar as coisas boas, porque nós somos filhos de Deus, nós somos luz. Jesus falou, vós sois deuses, vós sois luz. Então, nós vamos aproveitar essa chance. Se a mídia só mostra coisa ruim, nós vamos saber que coisas muito boas têm acontecido. Vamos colocar nosso olhar para essas coisas boas. Vamos nos engajar nos movimentos que estão auxiliando. Todo mundo pode ser útil com uma boa palavra, com um bom pensamento, com uma oração para aqueles que precisam, com uma palavra de bom ânimo, com uma doação de um alimento, com a confecção de alguma peça. Aquele que não sabe nada, que possa ter a boca para pedir para alguém uma colaboração. Então, vamos ser esse exército do bem, esses colaboradores de Jesus, que esse já é um grande passo para nós entrarmos nessa onda mental, nessa faixa, nessa frequência do nosso planeta que está em transformação e que precisa, né, de ter toda essa agitação para que as águas voltem a ficar tranquilas de novo. Então, relembrando o que foi falado na semana passada, não vamos nos deixar levar pelo medo, mas sim pela esperança, porque quem está no comando é Jesus, e quem está no comando maior é Deus. Então, nós somos o quê? Esses tutelados de Jesus. Deus não castiga ninguém, e nem a saída de espíritos desse planeta para um outro não é castigo, é oportunidade de renovação. Se nós temos um filho que está numa escola e essa escola não está funcionando, o que nós vamos fazer? Vamos matricular numa escola melhor para ele, de acordo com a capacidade dele. Então, Deus está fazendo isso. Vão permanecer nessa escola terra aqueles que têm condições. Aqueles que não têm, vão para uma escola que possam desenvolver, despertar essas mentes para que possam entrar nessa vivência das leis divinas. Então, que todos nós realmente possamos nos esforçar e fazermos o melhor. E estarmos aqui juntos, unidos, para continuarmos retornando, né, nesse planeta e melhorarmos cada vez mais. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, que possamos, então, termos em nossa mente a presença do nosso Mestre Jesus conosco, que o nosso planeta é uma nave que está muito bem comandada, mas que cada um de nós precisa fazer a sua parte. E que com Jesus em nosso coração, com esses ensinamentos, buscando através da nossa oração essa sintonia com esses benfeitores amigos, buscando ajuda, inspiração, com certeza nós conseguiremos passar por todas as dificuldades, por todos esses desafios, por todas essas situações tão difíceis, não é? Sabendo que Deus é Pai amoroso
e que as situações difíceis foram provocadas pelo nosso comportamento inadequado e que agora nós estamos nos reajustando com as leis. Então, Deus é Pai, Deus é amoroso e com certeza vai colocar em nosso caminho sempre pessoas para nos ajudar, pessoas de bem, profissionais, que vão ao encontro das nossas necessidades. E que nesse instante nós possamos agradecer a Deus a vida e rogar ao Pai que nos fortaleça. Que possamos ter uma semana de paz e que com o nosso amor agora nós vamos mentalizando nosso planeta envolto num coração rosa, para que esse coração possa levar a paz, o despertar a toda a humanidade, para que todas essas doenças, essas situações difíceis sejam, Senhor, um despertar de mentes e corações para o bem, e não para a revolta, para o rancor e para a descrença. Que possamos nos unir em amor, em respeito, em fraternidade, em solidariedade, a fim de que a humanidade se veja uma só, todos nós como filhos de Deus, sem diferenças de raças, sem diferenças geográficas, mas todos uns procurando ajudar os outros, porque esse é o nosso destino. Muita paz a todos, muita luz nos seus corações.